noite, pessoal. Tudo bom? Como vocês estão? Para quem não me conhece, né? Meu nome é Priscila. Eu vou estar com vocês agora nessa disciplina de bioquímica. Vocês estão aqui hoje na junção de farmácia e química. Então, vocês vão ter essa aula de bioquímica juntas, tá? Mas é bem tranquila, tá? Eu sou formada em química pela UEL, mestre, e estou terminando doutorado. Já estou na universidade, ainda no Par, há 6 anos, se não me engano. 6 anos já de Nopar. Então, já estamos bem acostumados com todo esse sistema, o Nopar. O pessoal da farmácia já teve aula ontem, já estão sabendo de como vai funcionar todo o semestre e tudo mais? Não, professora. Então tá. Então eu vou. A turma de vocês é muito grande? Não sei se alguém trancou a faculdade, mas não é não. Tinha mais ou menos quantos? Só para ter uma noção. Porque na pauta vocês estão em 15, mas eu acho que tem bastante gente ainda que não está na pauta, né? Uns foi entrando também. Mas no nosso grupo aqui, acho que uns 20. Ah, tá. Mais ou menos. Mas assim, então são 7, 4. Eu vou guardar mais uns 5 minutinhos para todo mundo entrar e tudo mais. E aí eu conto tudo como que vai ser, que eu acho que é melhor. Por mais que eu esteja gravando, assim, todo mundo. Ou dá tempo de mais gente entrar e resolver explicar uma vez só. Então eu vou esperar mais uns 5 minutinhos. Qualquer coisa a gente vai conversando, tô aqui.
Priscila. Priscila? Oi, Você poderia tirar uma dúvida? fala, pode falar. No curso de Química, a gente tem uma matéria, Homem, Cultura e Sociedade, certo? Certo. E nessa matéria, lá tá na aula 1, tem transmissão ao vivo. Aí tem a transmissão. Aham. Seria o quê? Essa transmissão ela ocorre durante a aula de ontem, vamos supor. Só que tem 3 transmissões de datas diferentes. É a mesma aula, seria? É a mesma aula. Ela vai ser transmitida ao vivo em 3 horários diferentes. E se eu não me engano, ela também fica gravada para quem não conseguiu assistir. Agora, essas matérias interativas, elas vão ter esse quê a mais de ter essas aulas ao vivo. Ah, fechou. Até porque tinha 3 datas, né? Tá, durante a semana. Segunda, quinta e sábado. Aí nós É, ficamos nessa dúvida, sabe? Se tinha que não, assistir 3 ou uma só. não, só uma. É porque eles colocam 3 datas para que todo mundo consiga encaixar no horário o melhor dia possível para assistir. Por isso. Então, obrigado, Priscila. Nada, também. Mais um minutinho e eu começo a falar tudo que eu tenho para falar hoje. 7h10. Pronto. 7h10. Vamos começar. Para quem entrou depois, então, eu volto a me apresentar. Meu nome é Priscila, eu vou estar com vocês agora nessa disciplina de bioquímica. E vamos seguir aqui inicialmente, pelo menos, em sistema remoto. Pretendemos voltar assim que permitir, né? E vamos ver quando vai ser isso. Estamos loucos para que volte, mas não depende da gente. Depende do governador e prefeitura autorizar. Sou formada em Química e já estou na universidade aí há 6 anos. Essa disciplina ela vai ser a junção dos alunos de farmácia com os alunos de Química. São 2 cursos, por mais que pareça que não, são bem correlacionados. A Química é a Química básica e a farmácia tem muita Química. Eu posso falar tranquilamente porque eu acho que eu já dei todas as disciplinas possíveis que tinha no curso de Química, que é Química Geral, Orgânica, Analítica, Análise Instrumental e Química Farmacêutica. Então, passei já por todas, eu sei que tem bastante Química. Então, faz parte a Química no curso de Farmácia. E agora a disciplina de Bioquímica também. Gente, se o som, a imagem estiver ruim, vocês me avisem, tá? Eu estou tentando trabalhar aqui com várias telas para melhorar esse contato e ficar uma coisa mais gostosa, mas qualquer coisa que não estiver dando certo, podem me interromper o quanto vocês quiserem, tá? Os alunos da Química já me conhecem, que eu já dou aula para eles ao longo do curso, né? Os alunos da farmácia, sejam bem-vindos. Eu sou bem aberta, vocês podem me mandar mensagem, podem me perguntar o que vocês quiserem. Tanto da minha disciplina quanto da universidade, o que vocês tiverem dificuldade, podem vir, que o que eu não souber, eu vou perguntar para quem deve saber e vou tentar ajudar a resolver vocês, principalmente agora, nessa época de quarentena, que está todo mundo distante, todo mundo tendo que se virar. E como eu falei, eu estou aqui há 6 anos. Algumas coisas a gente já conhece como funciona. Então, o que vocês tiverem dúvida, vocês podem me perguntar. Eu ali no começo eu falei que eu ia contar como vai funcionar esse semestre, né? Que vocês aqui da farmácia são do segundo semestre. Então, vocês ainda não sabiam como que funcionava para ver as diferenças.
Se vocês contarem o número de semanas de aulas que vai ter esse semestre e vocês contarem com o semestre passado, vocês devem ter reparado que o número de semanas diminuiu. Porém, a carga horária do curso, não. Qual que é a grande diferença? As disciplinas agora, todas elas terão uma parte online, uma parte presencial. O MEC autoriza que tenha até, se não me engano, 40% do curso presencial seja de forma remota. E aí, o que foi feito? Antigamente, o pessoal da Química até pode confirmar, a gente tinha as disciplinas ou era presencial e algumas online. O que foi decidido aí nessa reformulação dessas férias? A tendência é que todas as disciplinas a gente tenha uma carga presencial e uma carga online. Assim, a gente consegue sempre suprir as dificuldades. As disciplinas que vão ser mais online, que são as interativas, que ainda vão ter esse semestre, como o Oliveto até perguntou antes aqui, a gente vai ter aulas ao vivo e tentar melhorar esse canal de comunicação. Então, o número de semanas, como eu falei, diminuiu, mas a carga horária não. Por quê? Essas disciplinas que, por exemplo, a bioquímica, ela sempre foi 2 horas semanais. Eu já dou ela há uns 3 anos já. Ela sempre foi 2 horas semanais, durante 20 semanas, que era o sistema anterior. O que mudou? Agora nós temos 3 horas semanais em 16 semanas. Então, a carga horária é mantida, um período menor, só que com as noites completas, tá? Isso foi uma decisão de toda a Croton, de uma certa forma, para vocês, acaba facilitando, porque vocês não têm que ir lá para metade de uma noite, essas disciplinas e assim por diante, e em praticamente todas ao longo do curso, vocês vão ver que vão ter várias disciplinas, que a maioria vai ser essa questão presencial, mas sempre vai ter um AVA ali para ser feito. Vocês que entraram aí do segundo semestre da farmácia, vocês já entraram e logo entrou a quarentena, então eu acredito que esse primeiro semestre às vezes tenha sido bem difícil para vocês, né? Porque aquele primeiro semestre, que toda aquela parte de adaptação, eu acho que vocês tiveram um pouco isso, tá? Mas o AVA, ele tem os seus defeitos, óbvio, como qualquer ferramenta, mas ele tem várias coisas que são importantes, tá? Então, a nossa disciplina aqui no AVA, ela tem o sistema de pré-aula e pós-aula, que vocês devem assistir e realizar esses exercícios. Esses exercícios estão todos pautados no livro que existe no AVA, tá? O livro lá já de bioquímica tem aí 130 páginas, mais ou menos. É um livro tranquilo para ser lido. Minhas aulas, boa parte vai ser pautado nesse livro, eu vou falar um pouco dele depois. E a gente vai acrescentando sempre o que é possível. Então, a partir de agora, 2020, segundo semestre, ficou definido assim, que vai ser menos semanas e maior carga horária por semana. Então, as disciplinas lá mantém a mesma carga horária total, só vai ter essa condensação em menos semanas. Tranquilo? E lembrem que com isso também acaba os prazos que tem no AVA para ser feito têm que ser cumpridos de forma mais rápida. Então, eu falo que não deixem as coisas do AVA para a última hora, tá? Porque se vocês deixarem, acaba ficando corrido. Sempre os prazos finais do AVA junto com as provas e tudo isso, e aí sempre fica aquela correria que a gente escuta os alunos. Tranquilo? Eu vou colocar uma apresentação aqui, alguns dados, algumas coisas que a gente vai falar ao longo da aula de hoje. Eu olho para o lado porque eu estou com várias telas aqui, tá? Eu acompanho quem está online e quem não está. Vocês estão vendo a apresentação ou vocês estão me vendo? Senão eu vou cortar aqui.
Eu estou vendo a apresentação. Fechou, era isso que era importante. Eu vou fazer uma perguntinha. Sim, claro. Peraí. Os slides a senhora vai mandar no grupo para a gente? Vai estar no portal? Estão no portal, mas eu posso disponibilizar no WhatsApp de vocês também. Eu consegui o WhatsApp da Graziele e do Guilherme, que me falaram que são os 2 representantes de turma, né? Então eu vou mandar para eles e eles encaminham, ou se no decorrer vocês me colocarem no grupo, eu já mando direto no grupo, sem problema nenhum. Uhum. Ah, não, entendi. Obrigado. Nada. Ó, quem está vendo a apresentação aqui, então, eu deixei aqui para vocês o meu e-mail e o meu WhatsApp. O WhatsApp pré-pandemia eu não passava muito, né? A gente tentava preservar nosso WhatsApp, mas devido a essa quarentena, eu acabei disponibilizando o meu WhatsApp. Então, tantas atividades vocês podem, que vai ter no decorrer da disciplina, vocês podem me mandar via WhatsApp, que eu faço o download aqui no computador da mesma forma. Pode me mandar pergunta, pode me mandar dúvida, o que vocês tiverem, vocês podem me mandar no WhatsApp. É claro, sim, se esperar que me mandem depois das 11 e antes das 8 da manhã, talvez eu não responda, né? Talvez não, bem provável, só se me der uma insônia ali eu resolver bater papo. Mas a gente vai respeitando. Por exemplo, hoje à tarde eu recebi algumas mensagens de alunos aqui e eu não consegui, não deu tempo de eu responder. Mas, assim, sempre que possível, eu vou estar respondendo e tirando as dúvidas, tá? Então, eu deixo esse canal bem aberto para vocês. Como eu falei, eu vou mandar o material no e-mail dos 2 representantes da farmácia e no grupo da Química, que na Química eu já estou no grupo deles. E o que vocês precisarem, vocês podem me mandar um WhatsApp, tá? Sem problema nenhum. Se alguém não tiver aí no grupo da farmácia ou não estiver recebendo material, pode me mandar um WhatsApp que eu mando para vocês e assim a gente vai resolvendo tudo, tá? Não tem problema. Então anotem aí tanto o meu e-mail quanto o meu WhatsApp para que a gente tenha esse canal de contato. A única coisa que eu peço é que quando vocês, pelo menos a primeira vez que vier mandar um WhatsApp para mim, fala o nome de que curso e qual a matéria que é, porque a quantidade de alunos é grande, é mais o pessoal da farmácia que eu não conheço ainda, infelizmente, adoraria conhecer pessoalmente, mas bem provável que a gente vai ter outras disciplinas aí. E me manda aí, meu nome é fulano, eu estou fazendo bioquímica e sou do curso de farmácia. Porque daí eu salvo vocês e a hora que vocês mandarem mensagem eu sei com quem que eu estou falando. Senão eu vou ficar meio perdida. A única coisa que eu peço, tá? Mas a gente vai falando, não tem problema nenhum, tá? Sou bem aberta a isso, não tenho restrições do WhatsApp. E os trabalhos podem ser me mandado via e-mail ou até via WhatsApp, tá? Tanto no e-mail quanto no WhatsApp, eu sempre mando um ok confirmando. Se por um acaso vocês me mandarem algum trabalho e eu não der um ok recebido, eu sempre mando ok recebido, para vocês saberem que eu recebi o trabalho de vocês. Se passou aí 24 horas ou deu prazo de entrega do trabalho, eu não dei o ok recebido, vocês me procurem, porque às vezes o trabalho caiu em spam, alguma coisa do tipo, tá? E às vezes eu sou bem rigorosa com a questão de datas. A gente vai falar isso ao longo, tá? Vamos falar um pouco do que é a nossa bioquímica. Esse aqui é um mapa conceitual que eu achei hoje na internet, na hora que eu estava preparando essa disciplina, que eu acho que fala bastante do que é a nossa bioquímica. Como o próprio nome diz, eu tenho aqui bio e química. Eu vou trabalhar
com a química biológica, então a química da vida, tá? E como que isso funciona no nosso organismo. Para o pessoal da química que está aqui, talvez a parte química, propriamente dita, seja muito fácil, porque eles já estão no último semestre do curso. Então, boa parte dessas coisas eles já viram o básico ao longo do curso. Para o pessoal da farmácia, talvez a parte biológica vocês já tenham visto em outras disciplinas, em CMC, em CMF, em que vocês já tiveram. Então, muitas vezes, para uma turma vai ficar maçante uma coisa e para outra vai ser tranquilo, e vice-versa. Mas, como eu disse, não tenham vergonha. Para o pessoal da farmácia, só uma dúvida. Vocês tiveram química geral semestre passado? Sim. Tiveram? Sim. Ah, que bom. Então já é um bom passo. Quem que deu a disciplina de química geral? O professor Ademirval. Ah, tá. Vocês lembram alguma coisa de geral? Mais ou menos. Tá, já entendi. Bem difícil, hein? Pouquinho. Mas a gente vai recuperando essas falhas. O que ficou de dúvida, a gente tenta recuperar o que deu nessa disciplina e assim por diante. Orgânica vocês não tiveram, né? Acho que é pra frente que orgânica tem. Isso, acho que vai ser mais para frente, que orgânica ainda não tivemos. Bem provável que seja eu que vá dar. Então vamos lá. Bioquímica da vida. A gente separa em duas partes principais, tá? Como basicamente a química toda a gente divide em compostos inorgânicos e compostos orgânicos, tá? A química por si só a gente divide assim. Compostos orgânicos é aquele que principalmente a gente tem carbono, e os inorgânicos, principalmente a gente tem aqui os nossos metais, tá? Então a gente separa principalmente a bioquímica de forma geral. A maior parte dela é formada por 6 elementos apenas, que é carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. São esses 6 elementos principais. E desses 6 elementos, normalmente, é o que constitui os nossos compostos orgânicos. Então, eu vou usar bastante exemplos aqui de nós humanos, tá? Que eu acho que é o que mais se aplica, principalmente o pessoal da farmácia, da química e tudo mais, e também eu acho que é algo que é mais realista, é mais fácil da gente pensar no nosso organismo e de como ele funciona, do que eu pensar em como uma vaca funciona, certo? Seu organismo, você tem ali pelo menos uns 17 anos que você convive com ele. Você sabe mais ou menos como ele funciona. Então, eu vou sempre usar nós como organismos, tá? E além de todos esses compostos orgânicos, outra coisa que é vital para a vida é a nossa água. A água que entra aqui nos nossos compostos inorgânicos. A gente vai ver que nas próximas aulas eu vou ficar um bom tempo só falando da água, devido à importância que eu tenho ela no nosso organismo. A questão de 70% do nosso organismo é só água. Então, se a gente for pensar, a gente nunca é gordo, a gente só tem excesso de água, tá? Porque se 70% é água, só tem água ali dentro. Tem que cuidar, não pode ficar com excesso de água não, tá? Vamos manter o corpo saudável. E aqui, continuando na parte de inorgânicos, eu entro nos nossos sais minerais, que aí eu vou ter os nossos cátions e os nossos íons, tá? Que esses sais minerais, eles sempre serão obtidos via alimentação e são essenciais para o nosso organismo. A gente pode pensar que por eles serem em baixa concentração, quase não precisa, e assim por diante. Mas eles são
essenciais, que são os nossos metais. Eles são em quantidades muito pequenas, normalmente, mas eles são essenciais para o nosso organismo. Por exemplo, aqui o cálcio, que é parte essencial dos nossos ossos. Se a gente tem deficiência de cálcio, a tendência é que os nossos ossos fiquem frágeis e, com o passar do tempo, o risco de quedas e quebras nesses ossos é muito grande. Então, é necessário, por exemplo, cálcio. Se eu for pensar no ferro, tá? Por que tem que comer comidas ricas em ferro? Aí, feijão, verduras escuras e assim por diante. Porque o ferro, ele vai estar, a gente pode pensar ele basicamente na nossa hemoglobina, que é algo que o ferro que vai transportar, tanto oxigênio quanto o CO2, e assim por diante. Então, esses sais minerais, que eles são sempre obtidos por alimentação, eles são extremamente importantes, senão tem a necessidade de tomar suplementos desses sais minerais. E é claro que a injeção deles de forma natural é sempre melhor do que na forma de suplementos, porque a absorção dele é diferente, né? Mas a gente muitas vezes há necessidade. E dentro dos nossos compostos orgânicos, basicamente a gente divide ele em algumas categorias. A primeira categoria são os nossos aminoácidos, tá? Como o próprio nome diz, eu tenho um grupamento amina e um grupamento ácido carboxílico, tá? Ligado a um carbono orgânico que eu tenho ali. E a junção desses aminoácidos, eu tenho a formação de proteínas. Então, o aminoácido ele se liga a outra, formando as nossas proteínas. E a proteína, ela faz parte do nosso corpo. Então, em média, um corpo humano adulto tem em torno de 10 quilos de proteína. Então, a gente tem uma quantidade muito grande de proteína. Outro subgrupo que vem de compostos orgânicos são os nossos lipídios, tá? Lipídios que a gente sempre tenta diminuir na vida, né? E acho que ninguém tenta fazer com que aumente a quantidade de lipídio no corpo, né? Mas ela é essencial. A gente tem que ter uma certa porcentagem para a manutenção do nosso organismo. Seguindo aqui, nós temos as nossas vitaminas. Essas vitaminas que, da mesma forma dos sais minerais, normalmente elas podem vir de alimentos. Na verdade, as vitaminas a gente divide em duas categorias, né? Nas categorias que são essenciais e naqueles que a gente consegue, de alguma forma, produzir. Mas a grande maioria, nós precisamos consumir essas vitaminas na nossa alimentação. E da mesma forma que os sais minerais, quando a gente tem essa deficiência de vitaminas, há necessidade de suplementar essas vitaminas no nosso corpo. E seguindo aqui, nós temos os nossos carboidratos, que por muitos eles acabam sendo considerados os vilões aí das dietas, que os carboidratos só engordam e tudo mais, mas eles são bem importantes. A gente vai ver como que funciona os carboidratos, que é a principal fonte de energia que nós temos. É claro, se a gente diminuir o consumo de carboidratos, o nosso corpo ele vai ter outras rotas de degradação de proteínas ou lipídios, mas a presença de carboidratos é essenciais, tá? E aí eu divido os carboidratos em 3 grupos aqui, os monossacarídeos, que são as glicoses de forma geral, tá? São os açúcares mais simples. Aí a junção de 2 glicoses, eu formo os disacarídeos. Depois da junção de disacarídeos, eu formo
oligosacarídeos, que é uma quantidade menor ali, até 9. E, por último, os polissacarídeos, que são os monômeros grandes, carboidratos grandes, que são os mais conhecidos, que são amido, o glicogênio e a celulose. São os 3 tipos de polissacarídeos que a gente mais conhece aqui, que é o mais comum que nós temos. Então, a gente vê que a bioquímica ela tem um papel muito grande. Para o pessoal da farmácia, ela é essencial entender. Vocês vão precisar dela ao longo de todo o curso. Então, entender essa bioquímica é um passo grande para vocês irem bem ao curso, tá? E para o pessoal da química, é mais um ramo da química que nós temos, tá? Assim como nós temos fisicoquímica, analítica, orgânica e assim por diante, nós temos a bioquímica. A bioquímica vem crescendo bastante, os processos bioquímicos, então, de forma industrial, aí é algo que vem sendo bastante utilizado na parte de fermentação e assim por diante, utilização de produtos naturais. Então, é algo que eu acho que é essencial para as 2 turmas. E, de novo, eu espero que a gente consiga, da melhor forma, aproveitar essa disciplina e não ter dúvidas, tá? Uma coisa que eu falo dessa disciplina, e eu peço, quem já foi meu aluno sabe, não deixem acumular as dúvidas. Quando vocês começam a acumular dúvida, vira uma bola de neve. Tudo que vocês ouvirem falar a palavra química, se vocês entenderem a primeira coisa, depois eu estudo e vou assistir essa aula, depois eu estudo anterior que eu não entendi. Você não vai entender nada dessa e assim por diante, tá? Vocês falaram aí que tiveram geral e ficaram um monte de dúvidas. É isso, gente. Você não pode deixar dúvidas na primeira aula para achar que vai resolver depois, tá? Podem me interromper aqui mandando áudio, o que vocês quiserem durante a aula. Se vocês tiverem vergonha, por enquanto, o chat com vocês ainda não conseguem mandar chat, se eu não me engano, mas a promessa do sistema de que isso mude, certo? A tendência é que a partir das próximas semanas aí, o link para vocês acessarem a aula já seja dentro do AVA, tá? Então, e aí a partir disso vocês vão ter a opção de escrever no chat da aula, mas pode mandar o áudio aqui, pode me interromper tranquilamente. E ainda quem tiver vergonha, eu fico com o WhatsApp aberto aqui no computador a aula inteira. Pode me mandar um WhatsApp, eu dou uma paradinha aqui, leio rapidinho, já respondo, não vou colocar nome, é bem tranquilo, tá? Eu tive 6 turmas semestre passado, 5 turmas semestre passado aí com esse ensino remoto que nós temos. E essa questão da gente conversar bastante no WhatsApp fez toda a diferença, tá? A gente sabe que essa questão desse ensino remoto depende muito do aluno. A gente está aqui para conversar, para explicar e tudo mais, mas eu dependo que vocês me falem as dúvidas. Porque quando a gente está em sala de aula, mais ou menos a gente já conhece a reação dos alunos. Eu sei olhar na cara mais ou menos de vocês e eu terminar de explicar um quadro e falar, acho que vocês não entenderam nada. Vamos começar do começo para entender. Faço isso muitas vezes. A gente não ter dúvidas e poder continuar com a matéria. Só que aqui eu não vejo o rosto de vocês. E se eu não vejo o rosto de vocês, eu não consigo saber se vocês têm dúvidas, tá? Então me pergunte. Pode mandar quantas mensagens quiser, tá? E não deixem acumular, como eu falei. Professora, eu não sei nem o que perguntar. Só fala, professora, não entendi. A gente vai voltar e eu vou começar, aqui foi, aqui, assim a gente vai descobrir qual que é a dúvida de vocês, tá?
pessoal da química aí é o último semestre, eles já sabem que a gente tenta dar sempre um jeito. O pessoal da farmácia, espero que eu ainda dê bastante aula para vocês, né? Vocês vão ver que esse esquema normalmente funciona. A gente sempre conversando e não deixem acumular as dúvidas, tá? Pode perguntar o quanto quiser. Então, para ver tudo isso, como eu falei, tem o livro no AVA, que é esse livro aqui de bioquímica. É um livro que tem bastante assunto. Em alguns capítulos, eu acho que tem até assunto demais para um capítulo só. Mas aqui, como essas aulas a gente consegue explicar bem, porque em alguma dessas partes eu acho que tem muito assunto e pouca explicação. Então, eu mesmo tenho hora que eu já, quando eu li o livro a primeira vez, eu vi que tinha muita coisa a ser explicada melhor, que ali eles passam mais por cima. Mas as aulas presenciais servem para isso, para a gente explicar melhor esses assuntos. E para quem já deu uma olhada lá no AVA, eu vi que quem já está com o AVA liberado, alguns já acessaram o livro. A outra coisa, gente, quem está sem acessar o AVA, ou porque não confirmou matéria, ou por alguma coisa, façam isso o mais rápido possível, tá? Vão atrás do coordenador, que atualmente continua o Maicon. A Giovana ainda não voltou de licença, maternidade ainda, né? Porque a tendência é que, como eu falei, o link para acessar a disciplina seja pelo AVA. E uma vez que o link vai ser pelo AVA, a gente não vai conseguir mandar esses links da aula via WhatsApp. Tá? Não vai ter como a gente copiar esses links e mandar. E aí, quem não tiver devidamente matriculado e com tudo ajustado, não vai conseguir assistir essas aulas. Quando o AVA tiver com esse link lá, as aulas já serão gravadas e vão subir automaticamente. Então, toda vez que eu for dar aula aqui, eu vou colocar para gravar, acabou a aula, a tendência, ou pelo menos o que nos foi prometido, é que essa aula ela já suba para o AVA direto, a gravação. Hoje, por exemplo, como esse recurso ainda não está disponível, eu estou gravando essa aula, ela vai para o YouTube, e do YouTube eu jogo o link lá no AVA, tá? O semestre passado, eu dei metade da disciplina de bioquímica, que a professora tinha começado, ela entrou em licença maternidade, e eu assumi, mas ela deu só a unidade 1, eu dei a 2, 3 e 4. Então, a unidade 2, 3 e 4, ela já está no canal lá do YouTube. Então, quem por um acaso entrar e for dar uma procurada, vai ver que esses assuntos já estão lá, tá? A gente vai ver eles todos de novo. E como acho que vai ter mais tempo do que eu tive o semestre passado, a gente ainda vai conseguir aprofundar um pouco mais esses conteúdos. Então, aqui na unidade 1 do livro, tá? Eu vou falar aqui das biomoléculas, tá? Principalmente eu vou falar da água, dos constituintes, das organelas, do que eu tenho em uma célula e do nosso sistema tampão, tá? Sistema tampão que é graças a ele que a gente está aqui vivo hoje, tá? Mas a gente vai ver no decorrer da nossa disciplina. Aí entramos na nossa unidade 2, aonde nós vamos falar dos nossos aminoácidos, ligações peptídicas e as nossas proteínas, tá? Aqui nas nossas proteínas, a gente vai entrar em síntese de proteínas, duplicação celular, todo esse processo que nós temos. E finalizamos com grupos enzimáticos, o que é uma enzima e como ela funciona. Unidade 3, a gente entra na parte de carboidratos, tá? O que é um carboidrato e como funciona o metabolismo desse carboidrato. Então, por exemplo, vamos lá comer um pedaço de pão. Depois que a gente comeu esse pedaço de pão, o que acontece no nosso organismo, certo? Até nós produzirmos energia, produzir nosso ATP.
que é o que vai garantir que o nosso organismo esteja vivo e, por exemplo, eu esteja falando aqui mais do que a boca. E aí vamos ver a regulação desse metabolismo. E por último, lá no final da disciplina, nós vamos ver a parte de lipídios e esse metabolismo, que a gente também metaboliza o lipídio, e finalizando com as vitaminas, tá? Então é um curso relativamente completo, tem bastante coisa, e o livro vai ser esse que a gente vai seguir, tá? Eu montei mais ou menos o cronograma da nossa disciplina. Então, nossa disciplina, como eu falei, ela vai ser sempre às terças-feiras. De início, nós vamos ter só teoria, né? Então, nós começamos hoje e vamos com teoria até o dia 29, final de setembro, para no dia 6 de outubro, nós termos a nossa primeira prova. Na semana ali do dia 13, que na verdade na segunda-feira é feriado, no dia 15 é outro feriado, então sobra só a terça e a quarta e a sexta, ela será considerada uma semana acadêmica, onde vocês terão palestras e cursos naquela semana, e aí nós voltamos aqui para nossas aulas teóricas, mais 3 aulas teóricas. Para finalizar o semestre, nós temos 3 práticas aqui, tá? Essas práticas eu deixei para o final. Essas disciplinas práticas, na verdade, a gente já tem elas gravadas. Para quem acessar o portal, vai ver que depois da unidade 4 lá, nós temos a opção de práticas, tá? Essas práticas já foram gravadas, foram usadas no semestre passado, estão boas. Eu deixei elas para o final, primeiro, para dar continuidade nesse assunto todo teórico, e porque a gente espera que possamos voltar a ter as práticas presenciais. Então, o pedido foi que deixasse para o final, para que, se por um acaso houvesse a possibilidade de voltar e ter essas práticas no laboratório, sempre é muito melhor ter as práticas no laboratório do que simplesmente online, né? Mas vai depender de como vai estar esse coronavírus e como vai estar a situação da população. A nossa diretora aí de Arapongas, ela está aí conversando com o prefeito e tudo mais, para a gente voltar a ter pelo menos as práticas presenciais, as práticas que são essenciais, que não tem gravadas. E assim, aos poucos, melhorando para que nós conseguimos ter todas as práticas lá na universidade, tá? Então, como eu falei no começo, a gente depende da liberação dos órgãos governamentais, ou o governador ou o prefeito dá esse aval. Por nós, da universidade, a gente já teria voltado há muito tempo, mas, infelizmente, não foi feita a autorização. Já tem todo um sistema na Unopar comprado de álcool gel, de máscara, de fita isolante e assim por diante, de tudo que será necessário para que tenha essa volta, tudo que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, todos os órgãos que estão cuidando dessa pandemia, mas estamos aguardando a liberação para voltar essas práticas. Por isso, eu deixei as práticas para o final, o que normalmente a gente faz no decorrer da disciplina, ela acabou ficando só para o final. E aqui no final, então, nós temos nossa segunda prova, dia 1º de dezembro, e aí finaliza-se basicamente a disciplina. Dia 7/12 é a nossa prova de segunda chamada. Lembrando que a prova de segunda chamada, ela é cumulativa, então ela cai a matéria do semestre inteiro. Enquanto a avaliação 1 só cai da primeira parte, a avaliação 2 mais da segunda parte. A segunda chamada, então, cai tudo. Então, eu peço que evitem deixar a matéria faltar nas provas oficial 1 e oficial 2. Mas que elas ocorrem de forma online, eu acredito que seja mais fácil ainda de realizar. Então, evitem fazer a segunda chamada.
Sem contar que, normalmente, segunda chamada, vocês têm que pagar, né? Então, façam as provas. Aparentemente, se nada mudar, elas vão ser online, no mesmo sistema do semestre passado, onde a gente sabe que a grande maioria das turmas foi uma colação geral, mas faz parte. A gente acaba tendo que fazer provas um pouco mais complexas para que vão colar, pelo menos que vocês pesquisem um pouco, certo? Seria uma prova presencial individual um pouco mais fácil, como ela é online e vocês acabam pesquisando e pesquisando com todos os colegas, a gente acaba complicando um pouquinho mais. E o exame, dia 10 de dezembro, desculpa, que também é a matéria do semestre inteiro. Mas eu espero que ninguém fique de exame, eu acho que é bem tranquilo. Então, só para a gente registrar aqui os pontos, tá? Ela é uma disciplina de nível 1, que a gente chama. Então, a primeira prova ali, ela tem valor de 1.000 pontos. E aquelas avaliações formativas, que são os trabalhos, também 1.000 pontos. Já o segundo semestre da prova são 4.000 pontos, aonde a gente vai acabar colocando matéria do primeiro e do segundo bimestre aqui, né? Porque tem um peso muito maior. E a avaliação formativa, 1.500 pontos, é um pouco mais. Lembrando que vocês vão ter coisa no AVA para ser feito, tá? Então, como eu falei, é uma disciplina nível 1, entre provas, vocês vão ter 5.000 pontos, sendo que é necessário fazer só 1.500 pontos, então é bem tranquilo para ser passado. Das avaliações formativas, vocês têm 2.500 pontos, 1.000 pontos no primeiro semestre, 1.500 pontos no segundo semestre. Das atividades virtuais, que é o que vocês têm que fazer no AVA da disciplina de bioquímica, tá? Vocês têm aqui 3.000 pontos para ser feito. E tem até 3.500 pontos de atividade transversal, tá? E como você consegue fazer esses 3.500 pontos de transversal, tá? Então, tem que fazer ED, que é 1.500 pontos, cursos complementares, são 300 pontos, cursos livres, mais 300 pontos, e o desafio nota máxima, tá? Tem que fazer até 9.000 pontos, tá? Vocês também ganham pontuação. Então, isso tudo pode somar até 14.000 pontos, e se eu não me engano, vocês precisam de 6.000 pontos para passar. Eu vou confirmar esse valor certinho depois. Então, é bem tranquilo, lembrando que o mínimo aqui é 1.500 pontos de prova, então é uma disciplina bem tranquila para passar, tá? E é uma disciplina que o conteúdo não é tão complexo assim. Nas avaliações formativas, eu já estipulei algumas datas aqui. Esse material tá no AVA de vocês, eu acabei de subir antes da aula, e posso também mandar para vocês, para essas datas. Essas datas eu vou estar cobrando, então nós vamos ter 4 listas de exercício. Só que quando eu falo lista de exercício, não é aí 30, 40 questões, não, tá? Eu estou falando aí de 4, 5 questões, no máximo estourando 10 questões, tá? Normalmente elas são questões abertas, aonde eu vou estar perguntando sobre o conteúdo que a gente viu e para vocês fazerem. E aqui tem as datas que vocês vão ter que me entregar. Cada lista tem valor de 500 pontos. Então, para o primeiro semestre, soma 1.000 pontos. Então, são 2 listas. Uma para o dia 15 de setembro, outro para o dia 29 de setembro. E para o segundo bimestre, mais 2 listas. Uma para o dia 27 de outubro e a outra para o 10 de novembro. E mais as atividades de aula prática, eu vou pedir alguns exercícios ali que valem 500 pontos, que tem que ser entregue até o dia da prova, da última prova, tá? Quando eu coloco essas datas, vocês podem olhar no calendário, são sempre as datas da nossa aula. Eu sempre coloco um limite, é sempre às 19 horas
da data que está aqui, certo? Porque assim todo mundo me envia antes da hora que começa a aula. Normalmente eu começo aquela aula fazendo a correção dos exercícios. Então não tem como vocês me enviarem depois. Eu vou olhar sempre as listas de exercício, ver se não tem nada muito absurdo, mas eu não vou corrigir palavra por palavra. Se vocês tiverem dúvida de alguma questão que vocês fizerem, não tenho muita certeza, vocês, minha filha, professora, lê essa certinho e me fala se está certo, o que eu tenho que arrumar, e assim por diante, tá? Porque, vamos colocar aí que vocês são quase 40 alunos. Se eu pedir 5 questões de cada um, já dá aí 200 questões que eu tenho para corrigir em cada lista dessa. Tá? Então, são 800 questões. Não dá conta, gente. A gente dá aquela olhada, vê se não vai ter uma receita de miojo ali no meio, o que for. E a gente dá a nota para vocês. Essa nota é para quem fez, tá? E como é uma disciplina mais teórica, eu acredito que seja bem tranquilo. Mas, como eu sempre falo, a hora que vocês estiverem resolvendo a lista de exercício, vocês podem me mandar um WhatsApp, pode me mandar áudio, que eu vou ajudar vocês. A única coisa que eu peço para vocês é que não liguem no celular, que aí eu não atendo, tá? Me mandem um WhatsApp que eu vou responder, tá? Agora, ligação, como já teve problema no semestre passado, eu não atendo. Fica só no WhatsApp, ok? Para quem quiser complementar o nosso livro, o livro que eu recomendo para vocês é esse aqui, Princípios de Bioquímica, do Leninger, tá? Vocês, pessoal da farmácia, pessoal da química, eu já conheço. Sabem entrar certinho na biblioteca virtual e acessar os livros de lá? Pessoal da farmácia, tem alguém me escutando? Será que eu caí? Ninguém fala comigo? Bom, ninguém respondeu. Se vocês não souberem acessar a biblioteca virtual, me avisem que para a próxima aula, então eu gravo, a gente começa a aula vendo essa questão de acessar a biblioteca virtual, tá? Porque esse livro está aqui, esse livro extra, e tem bastante livro lá, tem bastante material. Como vocês do segundo semestre da farmácia já entraram, acho que não sei se tiveram tempo de ir na biblioteca e conhecer e ter a explicação dessa biblioteca virtual, eu posso passar ela para vocês no começo da próxima aula, e assim a gente entende melhor e vocês podem usar ela melhor também. Só me avisem, tá? Fiquem tranquilos. E para gente, alguém tem alguma pergunta da disciplina, alguma coisa que vocês queiram saber? Tô achando que ou eu caí ou vocês estão muito tímidos. Bom, mas eu quero saber como que tá o nível de vocês, tá? Para isso, eu estou propondo uma avaliação diagnóstica, tá? Serão 10 questões que eu separei aqui para vocês. Vocês vão ter até às 19 horas de sexta-feira para me entregar, tá? Eu não vou olhar as respostas e dar nota pelas respostas, tá? Eu vou dar uma nota extra ali para quem fizer, por terem feito. E para isso eu preciso muito confiar na honestidade de vocês, tá? Como eu falei, não tem problema você escrever na questão, professor, eu não sei. Ou você escrever qualquer coisa que você não tem certeza. É isso que eu preciso. Porque a partir dali eu vou saber
o que vocês sabem já e para onde eu tenho que ir. Mais ou menos isso aqui é o começo da nossa disciplina, essas 10 questões. Eu vou abordar ao longo das disciplinas dela, tá? E eu preciso saber o que vocês já sabem. Tá? Algumas coisas básicas, outras coisas nem tanto. Então, vocês vão fazer isso, pode fazer digitado ou pode fazer à mão e tirar uma foto simplesmente e me mandar. Fique a critério, isso aqui já está no portal de vocês, está na pós-aula 1, tá? E aí vocês podem me mandar ou por e-mail ou via WhatsApp, tá? Como eu falei, vocês podem me mandar tranquilamente via WhatsApp. E são essas 10 questões aqui. São questões relativamente simples até. Algumas coisas dessas devem ter visto no ensino médio, tá? E se não souber, gente, não tem problema. Simplesmente coloca lá, não lembro. Escreve qualquer coisa para eu saber que vocês fizeram, tá? Só não deixem de fazer. Como eu não conheço o que vocês já sabem, eu tendo essa base, eu sei o quanto eu tenho que recapitular do assunto e o quanto eu vou avançar. Por isso eu preciso que vocês sejam bem honestos, tá? Então, essas são essas 5 primeiras perguntas. Então, o que são compostos orgânicos, algumas coisas eu já falei. O que são minerais, a importância da água no meio biológico, o que são ligações de hidrogênio, o que é pH, explique o que é uma solução tampão, diferencie células procariontes e eucariontes, o que é carboidrato, como são organizadas as proteínas e o que são lipídios. Muita coisa, por exemplo, o que é carboidrato, lipídios, algumas coisas dessas a gente já ouviu na televisão, sempre recebe aquela monte de coisa de dieta, a gente já ouviu falar. Eu preciso saber o que vocês sabem para a gente construir um conhecimento a partir dali. Para eu saber qual que é a base de vocês e essa base a gente vai construindo, tá? Eu não coloquei muito material para hoje, tá? Porque é a primeira semana de aula. Se o pessoal da farmácia falou que vocês são em torno de 20, mais uns 12 da química, 12, 13, tá faltando uns 10 alunos aqui. Então, por ser a primeira semana, muita gente ainda não está entrando ainda por estar meio perdido, e nosso cronograma já deu para fazer tranquilamente, eu vou deixar o resto da aula para vocês fazerem essa avaliação diagnóstica, tá? Se vocês puderem já fazer hoje e já me enviar, seria ótimo, porque eu já vou ter que ler tudo isso, essas avaliações e saber qual que é a dificuldade de vocês. Então, a partir de agora, eu abro para dúvidas, questionamentos, tanto da disciplina quanto do curso, do que vocês quiserem perguntar, tá? E aí fica para vocês fazerem essa avaliação diagnóstica e me encaminhar para a próxima terça-feira. Aí sim, a gente começa das 19 até as 21h50, tendo ali no meio 15 minutos de intervalo. Mas essa primeira aula a gente acaba mais cedo, porque eu preciso saber aonde que está o conhecimento de vocês, até onde vocês saibam. Tranquilo, gente? Alguma dúvida, algum questionamento? Não. Então tá bom. Professora, o link Oi. que vai estar disponibilizado na próxima semana, nos próximos acessos, daí no caso, que vai ficar no APA, vai ficar gravado as aulas?
Vai ficar gravado. Essa também, todas as aulas vão ser gravadas. Se não for pelo link do AVA, eu vou gravar e vou disponibilizar. O do AVA também já vai ser gravado. A diferença é que ele vai subir automático, então sobe mais rápido. Ah, tá. É por causa que teve uma matéria do semestre passado que todas as aulas que a gente teve não foi o professor gravou, mas não postou. Ah, tá. A coisa entra em contato com a coordenação, porque ele deve ter essas aulas gravadas, mas pode deixar que eu vou gravar e sempre, no máximo, em 24 horas, essas aulas já estão lá no AVA para vocês. Ah, não, beleza. Do mais, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Então tá bom. Então, bora fazer a avaliação diagnóstica aí para saber o que vocês sabem. Fechou, professor. Fechou, gente. Qualquer dúvida, entre em contato que eu estou sempre aqui para responder. Se ninguém tiver nenhuma dúvida nem nada, vocês estão dispensados por hoje. A gente vai acabar um pouco mais cedo. Então, boa noite, Priscila. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Até mais, Priscila. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Boa noite.